Paz e graça, irmãos. É uma alegria muito grande poder voltar depois de um intervalo aí razoável, né, em que eu fiquei, e ainda estou, né, confinado, né, vivendo uma experiência inédita na minha vida. Prisão domiciliar. A única vantagem é que a carcereira é linda, maravilhosa, cuida de mim, bem mais do que eu gostaria, né? Mas estou me recuperando, as cirurgias foram bem sucedidas, vieram algumas surpresas, sempre assim, né? O cirurgião nunca te conta o que ele vai fazer, porque senão você não faz. E aí, quando voltei, eu descobri que eu estava com dreno, que eu ia ficar com dreno para cima e para baixo durante um bom tempo. Descobri que parte dessas cirurgias não eram tão simples como eles imaginavam. Descobri que eu fui operado por uma equipe de estudantes. Então, eu vejo, e a minha esposa vê bem mais fácil do que eu, né? Diferença nas costuras, né? Então, não foi a mesma pessoa que me costurou nas várias incisões. Mas, graças a Deus, não houve nenhuma intercorrência, não houve nenhuma complicação, não tive nem sequer febre depois disso, e estou me recuperando gradativamente. Meu grande desafio é ter paciência. Então, eu lembro que algum tempo atrás eu pedi a Deus o dom da paciência, mas eu achava, né, que Deus ia fazer assim, ele ia me colocar a mão dele em cima de mim e eu ia ficar um ser paciente. Feito um monge tibetano. Não. Ele me mandou passar por todas essas circunstâncias e diz assim, treine paciência. Então, cuidado com o que você ora. Mas é muito bom. Muito bom estar aqui e rever os irmãos. Parabéns às irmãs que prepararam o café, né? Muito gostoso. Todo domingo a gente tem um intervalo, né? Não tão VIP como o de hoje, né? Mas é um intervalo onde a gente pode usufruir desse momento gostoso de comer e conversar, né? Preciso confessar aos irmãos um grande problema que eu tive. Eu fui encarregado de trazer a palavra em referência ao Dia da Mulher, né? E eu fiquei pensando, o que eu vou pregar, né? O que eu vou falar? Você tem que falar para as mulheres. Mas eu não consegui me convencer disso, então eu vou dizer para vocês que eu não vou falar para as mulheres. Tenho convicção de que o Espírito Santo não quer que eu fale para as mulheres, mas quer, sim, que a partir da mulher eu fale para todos nós, começando por mim. A mensagem que Deus me entregou, eu fiz o esboço ontem, depois de vários dias trabalhando, é uma mensagem prioritariamente dirigida a mim e aos irmãos e irmãs que aqui estão. Nós vamos ler o texto, eu vou ler na minha versão, vai ser projetada a versão NVI na tela, os irmãos vão comparando. Nós vamos falar sobre uma das experiências mais marcantes, talvez a mais marcante de todas, que uma mulher já viveu na palavra de Deus e na história da humanidade. Lucas, capítulo 1, a partir do versículo 26. No 6º mês, foi o anjo Gabriel, enviado da parte de Deus para uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com certo homem da casa de Davi, cujo nome era José. A virgem chamava-se Maria. E entrando o anjo aonde ela estava, disse: Alegra-te, muito favorecida, o Senhor é contigo. Ela, porém, ao ouvir esta palavra, perturbou-se muito
e pôs-se a pensar no que significaria essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás e darás à luz um filho, a quem chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. Deus, o Senhor, lhe dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará para sempre sobre a casa de Jacó, e o seu reinado não terá fim. Então disse Maria ao anjo: Como será isto, pois não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhe o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com a sua sombra. Por isso também o ente santo que há de nascer será chamado Filho de Deus. E Isabel, tua parenta, igualmente concebeu um filho na sua velhice, sendo este já o 6º mês para aquela que diziam ser estéril. Porque para Deus não haverá impossíveis em todas as suas promessas. Então disse Maria: Aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. E o anjo se ausentou dela. Pai Celeste, no precioso nome de Jesus, mais uma vez, rogamos a Ti a Tua unção, para que a palavra possa penetrar no nosso coração da maneira como o Senhor a planejou e modificar a nossa vida conforme a Tua vontade e o Teu desejo. No nome de Jesus. Amém. É muito provável que alguns de nós estejamos um tanto quanto perturbados com a ideia de, no Dia Internacional da Mulher, invocarmos a experiência de Maria, por conta do contexto cultural em que nós vivemos aqui no Brasil. Não quero me estender sobre isso, mas nós, os evangélicos, temos uma história de antagonismo em relação à fé católica apostólica romana, onde Maria tem um papel extremamente importante. Por conta disso, a nossa tendência evangélica é evitar falar em Maria. E isso é um grande erro. Primeiro, porque Maria não fez nada de errado. Segundo, ela é um dos maiores exemplos que a Bíblia traz a respeito de fé e obediência. E Maria, nesta experiência, servirá para nós, como serviu para mim, de referência para desvendarmos a vontade de Deus para nosso relacionamento com Ele. Se um dia você já parou para pensar, ou já quis entender o que Deus espera e como Deus quer que seja o nosso relacionamento com Ele, Maria é um exemplo extraordinariamente perfeito de fé e de obediência. Por isso, é importante que você afaste, então, o seu temor, né, de que nós vamos venerar Maria. É importante dizer que a Maria não é a 4ª pessoa da Trindade. Também não é corredentora da nossa salvação. Ela é a mãe do Salvador. É o instrumento por meio do qual Deus se tornou carne e habitou entre nós e permitiu que sua glória fosse vista por todos nós. Por outro lado, Maria é uma síntese da graça, síntese da fé e da obediência perfeitas. Como é que a graça, a fé e a obediência se relacionam? Nós falamos muito de relacionamento com Deus, mas como é que isso se dá na prática? De que forma isso é visível? Uma das primeiras coisas que a gente precisa ver é como é que a Bíblia, a palavra de Deus, apresenta a personagem Maria. Temos poucas informações
biográficas a respeito dela, mas temos informação muito valiosa a respeito da sua personalidade e da sua postura. E é muito interessante o trecho que nós lemos, porque ele vem logo depois de uma outra passagem, né, onde o mesmo anjo Gabriel aparece para uma outra pessoa, chamada Zacarias, o marido de Isabel, a parenta de Maria. Né? E esse mesmo anjo Gabriel aparece para Zacarias, um idoso, sacerdote, vamos chamar assim, teólogo, né? Já vivido, adiantado em anos, com vasta experiência nas coisas de Deus. E onde foi que Gabriel apareceu para Zacarias? Ele apareceu no Santo dos Santos, no lugar mais santo do planeta ou do universo, onde Zacarias entrou, porque ele foi sorteado, era a única vez que ele podia entrar lá para ministrar, né, diante de Deus, no Santíssimo Lugar, e Gabriel apareceu e fala com Zacarias. E diz que Zacarias seria pai, mais ou menos uma mensagem igual a que ele traz para Maria, onde ela seria mãe. E qual foi a reação de Zacarias? Incredulidade. Incredulidade. Mas até Gabriel dá uma carteirada forte em Zacarias e diz: eu sou anjo que ministra diante do trono de Deus, está duvidando da minha palavra. Eu estou aqui no Santo Santo falando com um sacerdote e ele duvida. Esse mesmo Gabriel vai e conversa com uma camponesinha de 15, 16 anos de idade, sem nenhuma instrução teológica, nunca pisou nem pisaria no Santo dos Santos, ia uma vez ou duas por ano ao Templo de Jerusalém, e a atitude dela é completamente diferente. E eu queria que você guardasse a resposta de Maria. Alguém já disse que a fala dela corresponde ao versículo mais lindo da Bíblia. E eu gostaria que se transformasse em moto pessoal de cada um de nós, diante da proposta de Deus para a nossa vida. Ela está no versículo 38. Então disse Maria: aqui está a serva do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua palavra. Se você pensa em relacionamento, onde Deus se aproxima de você de forma inesperada e propõe uma sociedade para a realização de uma tarefa, a resposta tem que ser essa: aqui está o servo do Senhor, que se cumpra em mim conforme a tua vontade. Não foi o que Jesus orou lá no Getsemane, o filho de Maria? Senhor, afasta de mim esse cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. Jesus, o Filho de Deus, orou assim. Mas muito antes disso, uma camponesa humana, igualzinha a nós, fez a mesma oração. Olha a preciosidade do exemplo que ela nos dá em relação à vontade de Deus. Eu entendo que essa resposta de Maria é um exemplo sublime de obediência. Obediência perfeita. Como é que Deus espera que a gente obedeça? Uma vez o Senhor Jesus pregou na praia e depois pegou o barco de Pedro e falou: vamos pescar. E Pedro falou assim: Senhor, o senhor é um ótimo pregador, mas o pescador aqui sou eu. E eu pesquei a noite inteira. E eu sei o meu ofício, conheço o meu trabalho. Não tem peixe aqui. Aí Jesus falou assim: não, joga a rede daquele lado lá. Aí Pedro falou: não, tá bom, né? O senhor está mandando. Não foi essa a atitude de Maria, foi?
tá bom, vai. O senhor está mandando? Não. E Pedro quase afundou o barco, tanto peixe que pegou, né? Maria simplesmente ofereceu-se a Deus em absoluta confiança. A mensagem que o anjo traz para Maria não foi assim uma mensagem tranquila. Eu acho que jamais qualquer ser humano imaginaria que um dia, né, um anjo que assiste diante da presença de Deus aparecesse com a proposta que ele fez a Maria. Com certeza, essa mensagem foi extremamente inesperada e imprevisível e impactante. Por mais que Maria fosse piedosa, temente a Deus, conhecedora das profecias, por mais que ela esperasse a vinda do Messias, jamais ela imaginaria ter sido ela a escolhida do Senhor para ser a mãe desse ser maravilhoso. Veja, quando ela vai visitar Isabel, ela começa a louvar o Senhor, né, com um cântico muito bonito, que todo mundo conhece, né? A minha alma engrandece ao Senhor, o meu espírito se alegrou em Deus, meu Salvador, porque contemplou na humildade da sua serva. Ela se via como humilde. Ela era humilde. Era uma simples camponesinha, serva de Deus, com uma fé absolutamente simples. Nada de especial, nada de requintado, nada de sofisticado. Era uma pessoa comum. Como assim Deus escolheu uma pessoa desse tipo, desse naipe? É de fato surpreendente, mas muito mais surpreendente do que ter sido escolhida por Deus é o que o anjo fala com ela. Você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Obviamente, Maria conhecia todas as histórias dos nascimentos miraculosos da Bíblia, né? Ela conhecia a história de como foi que Ana concebeu Samuel, né? Ela conhecia a história do nascimento de Isaac, né? Com Sara com 90 anos de idade. Com certeza ela conhecia todas as histórias ligadas a nascimentos assim especiais da Bíblia. E provavelmente ela imaginava que alguma coisa assim ou semelhante a essa aconteceria com ela. Então ela responde ao anjo: mas eu estou noiva, não casei ainda, não tenho relação com homem nenhum. Como é que isso vai acontecer? E a resposta do anjo é algo assim completamente inesperado. Ninguém jamais imaginaria o que Gabriel respondeu para Maria. Ele falou sobre um dos maiores e impenetráveis mistérios de toda a história do universo. Em suma, ele diz que o Espírito de Deus, sabe, aquele mesmo Espírito de Deus que aparece nos primeiros versículos da Bíblia, né? A terra, porém, era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava por sobre as águas. Você lembra desse texto? Pois esse mesmo Espírito de Deus que pairava sobre as águas e que gerou vida no meio do caos da terra sem forma e vazia, agora iria cobrir com a sua sombra aquela camponesa. Iria cobrir Maria. O ente que haveria de nascer não teria pai humano, porque ele seria literalmente, concretamente, historicamente, o Filho do Altíssimo, o Filho de Deus. Seria um nascimento diferente dos outros, assim como o de Isaac e o de Samuel, mas muito mais diferente, porque ele não teria participação humana. A única participação humana seria dela. Não haveria homem envolvido na gestação do Filho de Deus. Esse é um fato único.
O Espírito que fertilizou as águas agora iria fecundar Maria. Nunca antes na história e nem depois, por toda a eternidade, esse fato se repetiria. Só com ela, com mais ninguém. Não existiu dúvida em Maria diante dessa fala. Ela não perguntou, mas como assim? Explique melhor. Não. Mas eu vou ter um filho virgem? Não. Provavelmente ela se lembrou da profecia de Isaías. Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho. E será o seu nome Emanuel. A resposta de Maria é surpreendente. Ela não faz questionamentos. Ela não titubeia. Ela não balança. Ela não pede um tempo para pensar. Ela simplesmente responde: eis aqui a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua vontade. Isso é confiança total, absoluta. Essa experiência com Gabriel pode nos ajudar a entender o que é na prática ser agraciada, receber a graça de Deus. Né? A saudação de Maria na nossa versão é salve a graciada. Né? Na tradução latina, Ave Maria, cheia de graça. Ave em latim é salve, né? Cheia de graça, por isso que dá origem à oração, né, da Ave Maria. O que é ser cheio de graça? O que é ser agraciado por Deus? Imagina alguém, um anjo aparece para você e diz assim: Éber, cheio da graça de Deus. O que você vai pensar se ouvir isso? Né? Uau! Era tudo o que eu queria. Quem que não quer ser cheio da graça de Deus? A gente pensa logo em facilidades, conforto, sucesso, prosperidade, né? Prazeres, viver flutuando, nenhum problema me alcança, né? Eu vivo zen, né? Nem toco o chão, eu fico só levitando porque eu estou cheio da graça de Deus. A experiência com Maria mostra-nos o que é na prática ser agraciado por Deus. Quando o anjo saúda Maria, lhe faz a proposta de ser a mãe do Salvador. Isso mostra para nós, eu não quero me estender muito por causa do tempo, mas isso teologicamente mostra para nós uma coisa muito importante para a qual, na maioria das vezes, a gente não presta atenção. A graça de Deus nos alcança como um convite para participar com Ele de uma tarefa ou de uma missão muito importante. Vou repetir. A graça de Deus não nos envolve para nos tornar... Não. A graça de Deus vem sobre nós para sermos parceiros, sócios, companheiros de Deus na realização de uma tarefa, de uma missão muito importante. Isso é ser agraciado por Deus. É tomar parte daquilo que Deus está fazendo. Nós precisamos tomar um pouquinho de cuidado, sobretudo nós reformados, com algumas extrapolações que fazemos da teologia. Para a nossa vertente teológica, a soberania de Deus é algo maravilhoso e absoluto, e não deixa de sê-lo. Porém, muitas vezes a gente escorrega, né, na maionese da teologia. Deus é soberano, Ele faz tudo, Ele cuida de tudo, Ele não precisa de ninguém, Ele não precisa de nada. E aí o que a gente faz? Nada. Quando muito, canta. Mais um pouquinho, entrega o dízimo. E está ótimo.
está errado. Não é assim. Nós não fomos alcançados pela graça de Deus para nos tornarmos espectadores daquilo que Deus faz. Deus não precisa de torcida, Deus não precisa de plateia, Deus não precisa de aplauso. Aí você vai dizer assim, mas você vive falando, Heber, que Deus quer que nós sejamos adoradores. Adorador é aquele que aplaude. Sim, Deus quer que nós sejamos adoradores. Mas por quê? Porque é adorando a Deus que nós nos envolvemos com Ele e o conhecemos como Ele quer ser conhecido. E já já você vai entender por quê. O importante nesse momento é entender, quando você é alcançado pela graça, Deus está te propondo uma sociedade. Estou derramando a minha graça sobre você para cumprir uma missão. Lembrando pela experiência do apóstolo Paulo, né? Minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E o Paulo foi algum espectador da graça de Deus, da obra de Deus, do poder de Deus? Paulo fazia parte da torcida a respeito do jogo de Deus? Não! Ele sofreu na sua carne, no seu corpo, na sua vida, o preço de ser tomado pela graça de Deus. Assim como Maria. Quando nós fomos criados por Deus, veja, pensa comigo. Deus é totalmente soberano, todo poderoso, todo sábio, basta-se a si mesmo, e para piorar a ideia, ele é eterno. Ele sempre existiu. Sempre existiu. Ele não teve começo. Ele sempre existiu. E uma das perguntas que a gente faz é: o que é que Deus fazia antes de criar o universo? Porque, tudo bem, quando ele criou o universo, ele teve com que se distrair. Mas e antes? Quando só existia ele, mais nada, mais ninguém, mais coisa alguma. Não, mas ele se basta a si mesmo, ele não precisa de nada, verdade? Deus não precisa de nada, Deus não precisa de ninguém, e a prova é o fato dele ser eterno e viver muito bem antes de criar todos nós. Aí vem a segunda pergunta. Mas então por que ele nos criou? Se ele se basta a si mesmo, se ele não precisa de nada nem de ninguém, por que ele nos criou? Nós fomos criados por Deus para sermos interlocutores do Senhor. Tomar conta daquilo que Ele fez no mundo material e, ao mesmo tempo, sermos companheiros de Deus, parceiros de Deus. E a ideia de parceria, de companheirismo, na absoluta sabedoria de Deus, é extremamente valiosa, importante, fundamental. Deus deixa isso muito claro. Não posso me alongar aqui, mas alguns pouquíssimos exemplos. Primeiro, Deus subsiste em 3 pessoas, com comunhão perfeita entre eles, a famosa Santíssima Trindade. Segundo, quando Deus cria o ser humano, Ele cria só o homem, para em seguida dizer: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma companheira que seja idônea e que esteja como que diante dele. Ora, o homem, Adão, viveu um tempo sem a sua companheira para sentir nos ossos o valor do companheirismo, o valor da companhia, da comunhão. Quando o Senhor Jesus Cristo veio estabelecer a sua igreja, Ele estabeleceu um princípio que para muitos de nós é bastante chato. Sobretudo nos dias de hoje. Jesus não aceita, não quer, proíbe o discípulo de viver sozinho. Não existe igreja de um só. E Jesus ainda diz assim: eu só vou estar presente quando 2 ou 3 se reunirem em meu nome. Não é? Ah, mas é chato, convivência desgasta. A convivência de Deus com o ser humano não trouxe desgaste? Quem é que entende mais de desgaste do que o Pai?
o Pai Celeste. Mas é assim que Deus quer. Esse é o projeto de Deus. Portanto, a graça, quando nos alcança para nos tornar participantes de uma aventura de Deus chamada redenção. Mais um mistério grande, né? Deus cria o ser humano, permite ao ser humano o livre-arbítrio e o homem escolhe o mal, se rebela contra o Criador, se divorcia do seu Criador, se divorcia de Deus, e agora Deus então tem que elaborar um plano de redenção para o ser humano. E quem é que participa desse plano? O Filho, que até para existir precisa da anuência de uma serva. E depois de discípulos, seguidores, que vão realizar essa missão ao longo do mundo. Diz uma lenda que quando o Senhor Jesus Cristo terminou a sua obra aqui no mundo e foi para o céu, subiu, né? Os apóstolos ficaram lá olhando e o Jesus subiu. Quando ele chegou lá, os anjos chegaram, ei, Senhor, parabéns, deu tudo certo, tal, não sei o quê. E agora, o que vai ser? Não, fiquem tranquilos, eu equipei os meus discípulos, eles vão por todo o mundo e vão pregar o evangelho a toda criatura. E aí, depois, quando eles tiverem terminado o trabalho deles, eu volto e resgato os salvos. Aí um anjo teria perguntado assim, mas Senhor, sem querer ofender, né? Aquele grupo lá, o senhor viu quem é, né? Se eles falharem, qual é o plano B? Você já parou para pensar nisso? A resposta de Jesus só podia ser uma. Não existe plano B. Se eles falharem, acabou. Veja a importância, o peso dessa sociedade que Deus propõe por meio da graça. Participarmos da maior, mais sublime e mais fantástica missão de Deus. Resgatar o homem do pecado. Nós fazemos parte desse plano. Nós somos estes sócios alcançados pela graça na missão de transmitirmos a mensagem e produzirmos vida eterna nos corações arrependidos, gerados pela fé no sacrifício do Senhor Jesus. Ser agraciado por Deus, portanto, é se transformar em sócio de Deus nessa missão maravilhosa, mas tem mais do que isso na experiência de Maria e pela história que a gente conhece dos evangelhos. Ao contrário do que aconteceu em Gênesis, onde o Espírito vivificador sobre as águas do caos produziu vida e ordem, organização, na vida de Maria, esse mesmo Espírito trouxe caos à ordem que Maria vivia. Veja bem, uma menina de 16 anos, camponesa, já noiva de um homem trabalhador, honesto, decente, maravilhoso, né? Agora aparece o Espírito de Deus e vai badernar todos os sonhos dessa moça. Primeiro de tudo, vai pôr em risco as coisas mais preciosas que ela tinha. A honra, a reputação, a esperança de ter um lar, uma família. Quem ia garantir que ninguém ia fazer comentários, que ninguém iria julgá-la, que o noivo iria acreditar naquela história e não ia desistir dela? Quando ele diz, não, você vai conceber de forma sobrenatural, sem participação de nenhum homem, você não vai, não vamos esperar você casar para Jesus ser gerado. Ele vai ser gerado agora. Maria falou, peraí, não é bem assim, né? Talvez você pense assim, não, mas essas coisas não são importantes.
O quê? Nós estamos falando de uma experiência de 2000 anos atrás, no Oriente Médio, na vida de uma camponesinha que vivia numa cidadezinha bem pequena, chamada Nazaré, né, com uma mentalidade bastante conservadora e atrasada. Lucas, no capítulo número 3, versículo 23, vai dizer que Jesus era como se entendia filho de José. Sim, Maria ficou com a fama de ter gerado seu filho antes do casamento. Sim, era querer demais que todo mundo acreditasse na história do anjo. O próprio José só acreditou porque Deus apareceu para ele em sonho e falou: vai receber sim a sua mulher, o que está sendo operado nela é fruto do Espírito Santo e tal. E como ele era homem temente a Deus e justo, ele recebeu Maria como esposa. E foi tido como o pai de Jesus. Também nos evangelhos a gente aprende que quando Jesus, já adulto, vai pregar em Cafarnaum, ou melhor, em Nazaré, na sua cidade, os homens começam a falar: mas peraí, quem é esse cara? Né? Nós sabemos muito bem, ele é o filho do carpinteiro, o filho de Maria, os irmãos dele estão aqui e tal. Quem ele pensa que é? Portanto, os evangelhos registram que a reputação de Maria sofreu forte abalo, sim. Ela não foi preservada, incólume na opinião das pessoas. Ela pagou o preço de ter a sua reputação posta em xeque. Ela sabia a verdade, José sabia a verdade, Isabel, sua parenta, sabia a verdade, algumas poucas pessoas do círculo pessoal de Maria sabiam a verdade e criam nela, aceitavam, mas a sociedade como um todo, nós sabemos como as pessoas são, nós sabemos como nós somos. Talvez por isso o próprio José levou Maria na viagem a Belém, mais ou menos 100 quilômetros de distância, para não deixá-la sozinha, já perto de nascer a criança, à mercê dos comentários da vila onde ela morava. E aí, teve o problema de Jesus nascer justamente durante a viagem, onde não havia ninguém, nem uma parenta, nem uma mulher, nem uma pessoa que pudesse dar assistência ao primeiro parto de Maria. Toda mulher quer ter alguém junto nessa hora, não é? Natural, normal, faz parte. Maria não teve. E ela teve que enfrentar isso sozinha lá no parto. Depois ela teve que fugir para o Egito. Logo em seguida, ela foge para o Egito juntamente com seu marido e o seu bebê como uma refugiada. E depois da morte de Herodes, volta para Nazaré para enfrentar a vida lá e os comentários e a desconfiança. Maria também assiste ao longo da vida a rejeição que o seu primogênito recebeu da parte dos seus próprios irmãos, os outros filhos de Maria, que ela teve com José depois, e dos vizinhos, e mais para frente dos principais sacerdotes, dos líderes religiosos. Maria estava ao pé da cruz, onde seu filho foi barbaramente massacrado pelos homens. Ela viu tudo isso. O próprio Simeão, quando recebe o bebê Jesus nos braços, ele faz uma profecia medonha, está lá nos versículos 34 e 35 do 2º capítulo, né? Uma espada vai atravessar o seu coração. Veja que ser agraciado por Deus não significa uma vida de prazeres, alegrias, não significa necessariamente só vitória. Pelo contrário, muitas vezes isso implica em dor. O autor aos Hebreus, ele vai dizer: sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Nem para Deus. A gente só pensa nesse texto pensando na cruz e em Jesus derramando o sangue dele. Mas não foi só Jesus que sofreu, foi? E o sofrimento do Pai?
vendo seu filho clamando, afasta de mim esse cálice, e literalmente tampando seus ouvidos para não ouvir o clamor do filho justo e perfeito, porque ele me queria e queria você na companhia dele. Só o sofrimento e o sangue do filho proporcionariam a nossa salvação. Então Deus não ouviu a oração de Jesus. E quando ele padeceu durante todas aquelas horas na cruz, o Pai desviou o seu olhar da cruz. Por isso Jesus clama, porque me desamparaste. O Pai sofreu, o Filho sofreu, e a mãe humana aos pés da cruz, o que é que ela sentiu naquele momento? E durante toda a vida. Participar da graça de Deus, irmãos, não é uma vida de só alegria. Não. Sem derramamento de sangue, sem dor, sem sofrimento, não há salvação. Não há remissão de pecados. Participar da salvação dos homens gera dor. O apóstolo Paulo vai falar assim: eu sofro até hoje as dores de parto. Dor de parto é a pior dor que a mulher sente, não é? Pois é. Então, salvação é ter dores de parto. Estava pensando num exemplo concreto desse tipo de conflito entre graça, que parece uma coisa maravilhosa, e dor. Pensa na profissão do bombeiro. Bombeiro. Qual que é a maior glória do bombeiro? É permanecer no quartel? Não. A maior glória do bombeiro é quando ele sai do quartel para salvar a vida de alguém. E quando ele faz isso, quase sempre ele se arrisca de maneira violenta para salvar aquela vida. Não é verdade? Pois é. Esse é um bom exemplo. A graça de ser bombeiro está no risco que ele enfrenta, no sofrimento que ele passa para salvar a vida de alguém. Nós podemos dizer que a graça de Deus consiste nisso, em termos parte na redenção dos homens. Há dor, há sofrimento, até para Deus. Mas é isso que gera a verdadeira e eterna alegria. O que é que o Senhor Jesus Cristo disse? Quando um pecador se arrepende, quando a nossa parceria com Deus, ao pregar o Evangelho, leva alguém ao arrependimento e essa pessoa entrega a sua vida a Jesus, o que é que acontece no mundo espiritual? A festa dos céus por cada pecador que se arrepende. A alegria de Deus está exatamente na redenção do ser humano. Agora, cabe uma última colocação. O que é a verdadeira obediência? Lembra da escolinha do professor Raimundo? Quem não lembra, né? Uma das personagens que eu mais gostava de ver era o Pedro Pedreiro. Só enfrenta quem aguenta, lembra? Aí o professor fazia lá uma pergunta óbvia, né, cuja resposta era indiscutível, e ele dizia: há controvérsias. Né? Aí o professor: não tem controvérsia nenhuma. Aí ele dizia assim: me convence. Lembra disso? Nós somos assim com Deus. Deus nos propõe alguma coisa e a gente diz assim: não, me convença primeiro. Deixa eu ver se eu concordo. Isso aí não estou aceitando. Isso é verdadeira obediência? Não. Obedecer significa confiar, porque Deus sabe o que está fazendo. É obediência cega? É obediência cega, gerada pela fé, não cega, porque você conhece quem está mandando. E é conhecendo a Deus que a gente se envolve com Ele por meio da adoração. Há uma das versões do Novo Testamento, chamada tradução de Phillips,
onde ele traduz a fala de Maria assim: eu pertenço a Deus de corpo e alma. Faça-se em mim segundo a tua palavra. É uma paráfrase da fala de Maria, né? Eu pertenço a Deus de corpo e alma. Faça-se em mim segundo a tua palavra. Essa é a verdadeira obediência. Aí eu queria terminar fazendo algumas perguntas. Quando você vê essa resposta de Maria, eu pertenço a Deus de corpo e alma, faça-se segundo a tua palavra, Senhor. Responde. Qual foi o apóstolo que fez oração semelhante? Quantos de nós fazemos o mesmo? Quantos de nós estamos absolutamente dispostos, sem titubear, em pôr em risco a nossa reputação? Opa! A reputação? Oh, que é isso? Meu nome? O nome? Honra? Ou pôr em risco os meus objetivos, os meus alvos, o meu conforto, a minha segurança, a minha estabilidade? Quantos de nós estamos dispostos a receber o Espírito de Deus que vai gerar caos na nossa ordem, nos nossos sonhos, nos nossos planos, na nossa vida, que está tudo em ordem? Como é que tal obediência é possível? Não é racional? Pois é, não é mesmo? Obedecer desse jeito, radical, é resultado direto de uma coisa chamada conhecimento de Deus. Mas não é conhecimento teológico, não é conhecimento teórico, não é saber doutrina. Não, é envolver-se com Deus. Por isso a fala de Gabriel é muito importante, né? O Espírito de Deus o envolverá com a sua sombra. É se envolver com Deus por meio da adoração. É sozinhos no quarto ou no campo, enfim, individualmente entrarmos na presença de Deus e pela fé fazer o que o livro de Hebreus diz, entrar no Santo dos Santos e contemplar a beleza da santidade de Deus. Eu peguei um livro aqui da biblioteca maravilhoso do John Piper. Assim que eu terminar, eu devolvo para que você também possa ler, né? O título em português não é lá muito bom, eu não lembro agora como está, mas em inglês é maravilhoso, é Desiring God. É desejando por Deus, almejando por Deus. E o Piper demonstra que a maior, mais relevante, mais significativa e mais profunda alegria que o ser humano pode ter é quando ele se envolve com Deus, contemplando a beleza da sua santidade. Maria tinha isso. Ela sabia, nos ossos da alma, quem era Deus. E por isso ela não titubeou. Ela sabia pela história que os caminhos de Deus não são muito claros. Quando Deus chama Abraão, vai para um lugar que eu te mostrarei. Mas peraí, Senhor, vamos por partes, né? Como diria Chico Picadinho. O senhor está vendo, eu tenho grandes propriedades, grandes rebanhos. O que eu faço com eles? Vai ter pasto para eles durante o caminho? Água? Nós não vivemos aqui no meio das águas. A terra aqui é... Não, Deus não falou. Vai que eu vou te mostrar. Você vai ser pai de uma grande nação. Senhor, eu estou com 75 anos e até agora nada. Ainda demorou, mais 25 para ele gerar Isaac. Deus sabia, Maria sabia que os caminhos de Deus não são claros. Maria sabia que Deus é misterioso. Nós sabemos, né, que Deus é insondável, é impossível, né, se compreender totalmente Deus. Deus não cabe na nossa mentalidade. Ela sabia de tudo isso, mas sabia também, pela mesma história, que Deus é sempre bom. Que embora seus caminhos não sejam compreensíveis, os objetivos, os propósitos, os planos de Deus são sempre bons. Eles visam sempre o nosso bem. E isso bastava para ela saber. Isso se chama confiança. Isso se chama fé. Como Paulo vai dizer depois, eu sei em quem eu tenho crido.
espelhando as falas de Jó. Eu sei em quem eu tenho crido. Irmãos, o nosso tempo estourou e eu estou terminando. E eu quero desafiar você, meu irmão e minha irmã, a tomar como exemplo a fala, a oração de Maria, como nossa oração, a cada dia, quem sabe de manhã. Aqui está o servo, a serva do Senhor, que se cumpra em mim, conforme a tua palavra. Amém.